Olá, vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos de fundamentos JavaScript e para esta aula iremos ver acerca das funções, visto que na aula passada declaramos funções, ou seja, função com parâmetro, funções com parâmetros e sem parâmetros. Neste caso, vamos verificar acerca dos parâmetros. Neste caso, vimos a declaração de uma função sem parâmetro. Neste caso, fizemos esse tipo de declaração, onde retornava um resultado, neste caso uma operação. Vamos dar ou seja, vamos escrever o exemplo da aula passada para melhor perceber. Fizemos esse tipo de declaração de função e fizemos esse tipo de declaração da função e na sequência fizemos a chamada. Vamos fazer a chamada no nosso console, neste caso, que tem que ter parênteses. E vamos dar um node parâmetros.js. Ok, percebemos que ele nos trouxe o valor 10, então a conta está correta. Porém, essa função tem alguma deficiência. Ela somente faz o cálculo de 5 mais 5. E caso a gente queira somar 20 mais 20, teremos de colocar uma outra função, ou seja, declarar uma outra função e fazer a devida chamada. Como eu disse na aula introdutória sobre as funções devem ser reaproveitadas. Então, para o efeito, iremos implementar as boas práticas e neste caso teremos que usar os parâmetros da função para melhor aproveitamento, ou seja, reaproveitamento. Assim é que neste caso, parâmetros da função servem para a função receber a informação e ela executar corretamente. Neste caso, vamos perceber o que eu acabei de dizer com exemplos. Neste caso, vamos comentar o código, comentamos o código e comentado o código, vamos na sequência declarar uma função function número, apesar de que é o mesmo nome, ok, como eu bem disse, as funções podem receber, como também não podem receber parâmetros. Neste caso eu quero somar dois números e uma função para somar dois números e para a função, ou seja, dentro da função ser reaproveitável, nós temos que inserir parâmetros. Neste caso, vamos inserir parâmetro número 1. Temos que separar por vírgula número 2 os parâmetros. Podemos colocar, ou seja, poderíamos colocar vários parâmetros, até não sei quantos dígitos, mas poderíamos colocar vários parâmetros, mas para o efeito nós iremos fazer as coisas básicas da função. Ok, nós queremos somar dois números, então essa função vai retornar o resultado do número 1 e o número 2 neste caso, e desta feita eu vou fazer a chamada da nossa função dentro do nosso console.log, neste caso número, e desta feita vamos ao nosso terminal e rodar. E como previsto, ou seja, como visto no nosso terminal, ele traz um none. O none significa não é número. Neste caso, por que nos retornou o erro? Porque a nossa função ele espera receber
um argumento, ou seja, espera receber dois parâmetros nesse caso, que é o número 1 e o número 2. Neste caso, vamos usar este mesmo. Neste caso, vamos colocar os argumentos, que é o argumento do número 1 e separando por vírgula o argumento do número 2. E desta feita vamos rodar e podemos perceber que ele mostrou o valor 10 no nosso terminal. E desta feita nós declaramos uma função que recebe dois parâmetros e retorna o resultado do número 1 e o número 2. E na sequência fizemos, ou seja, fora da nossa função, fizemos a chamada da nossa função dentro do nosso console.log. E na chamada da nossa função colocamos lá os parâmetros que nos é pedido. Neste caso eu disse que as funções devem ser, ou seja, devemos criar a função do jeito que ela seja reaproveitável. Neste caso podemos calcular um outro número, por exemplo 10 mais 20. Podemos fazer vários cálculos. Podemos colocar menos 70 mais 80, não sei o que vai dar. Podemos colocar um outro console.log de 9, 8, ou seja, só para testes, né? E como podemos verificar, ele cá trouxe os resultados da soma. Neste caso, isso significa que nós reaproveitamos a nossa função. Com a mesma função nós estamos a fazer vários cálculos. Então é para isso que servem as funções. E desta feita, agora vamos falar de ordem de precedência das funções. Neste caso, ordem precedência das funções. Ok, vamos colocar de precedência. Ok, ordem de precedência das funções. Primeiramente, vamos declarar uma outra função, neste caso function. Podemos declarar function pessoa e podemos cá utilizar, ou seja, ok, vamos colocar os atributos de uma pessoa, ou sim, os atributos de uma pessoa, ou os argumentos que uma pessoa pode ter, tanto faz. Uma pessoa pode ter nome, pode ter idade, pode ter endereço, pode ter nacionalidade e muita coisa. E a nossa função, ele vai receber nome, idade, endereço, nacionalidade. E juntamente vai nos trazer o retorno da mensagem. Neste caso vamos colocar a interpolação, ou seja, template string. Meu nome é, neste caso, isso já vimos, então não é novidade, então só vou passar. Isto não é novidade. Ok, quebra de linha. Vimos que template string aceita quebra de linha. Nacionalidade. E desta feita vamos fechar com ponto e vírgula. E como eu bem disse, estamos a ver agora a ordem de precedência nas funções. Vamos fazer um experimento.
não tem que ser, mas sim temos que chamar a função pessoa. Ok? Função pessoa. Temos o que na pessoa? Temos o nome. Neste caso vamos precisar colocar o nome, a idade, neste caso vai ser número, o endereço, o que mais temos? O endereço, são 3, o endereço e a nacionalidade. Ok, suponhamos que no lugar do nome nós coloquemos cá nacionalidade, por exemplo, são 4. Ok, nacionalidade moçambicana. E no lugar de idade podemos colocar 12. E no lugar de endereço nós coloquemos cá nome, neste caso Arsenio. E no lugar de nacionalidade nós coloquemos bairro ou endereço, vamos colocar bairro ferroviário. Aqui podemos também fazer uma mudança, podemos colocar ao invés de colocar idade, no lugar de idade vamos colocar, vamos fazer uma boa modificada, no lugar de nome vamos colocar idade, neste caso vamos separar com vírgula e ok, porque nós não fechamos aqui. Ok, estamos a perceber que no lugar de idade, de nome nós colocamos a idade, no lugar de nome nós colocamos nacionalidade e nenhuma das coisas está organizada. Assim é que vamos dar um comentário no nosso trecho. Percebemos que nenhum dos valores está ordenado, ou seja, organizado. Vamos dar um clear no nosso console e rodar. E como podemos perceber, ele coloca meu nome é 12 e ele faz a devida substituição sem se importar com a ordem de precedência. Então temos que ter cuidado com a ordem de precedência. O JavaScript não tem essa ordem de precedência quando trata-se de parâmetros. Neste caso, quando trata-se de parâmetros, o JavaScript não tem a ordem de precedência. Neste caso, temos que ter muito cuidado com os parâmetros e colocar devidamente Arsenio, vamos colocar 3, idade, endereço, ok, então parâmetro, como podem ver, ele já indica a variável, né? Então, como eu vinha dizendo, temos que ter cuidado com ordem de precedência. Vamos deixar mesmo na mesma linha, clear e rodar de novo. Ok, já está organizado. Então vimos acerca de ordem de precedência neste caso, e desta feita podemos criar podemos ter várias pessoas através da mesma função, ou seja, com a mesma função e as mesmas mensagens poderemos fazer várias apresentações ou criar várias pessoas usando a mesma função. E na sequência vamos agora fazer um outro teste. Neste caso vamos comentar function. Neste caso, function número já tem, ok? Então eu quero este aqui. Vamos comentar
Ok, function número vai receber dois parâmetros e vai somar. Ok, agora eu quero fazer algo do gênero, quero fazer function, só que aqui deve ser multiplicação, ok, multiplicação e multiplicação, quero multiplicar, e querendo multiplicar vamos dar um console.log, vamos chamar a função multiplicação. Eu quero que a multiplicação receba, ao invés de receber os dois parâmetros, ele recebe uma outra função no parâmetro número 1 e número 2. Neste caso eu quero que ele receba a função, neste caso número, temos uma função número que recebe dois argumentos. Neste caso vamos colocar 5 e separando por vírgula ele vai receber um outro número, neste caso que será o segundo parâmetro da nossa função multiplicação. Ao invés de colocarmos o argumento, estamos a fazer uma outra chamada, é uma outra função, assim que então vamos colocar 2,3 para dar 5, e desta feita vamos colocar ponto e vírgula. Ok, vamos lá experimentar, ver o que nos irá dar. Ok, ele dá 50, então ele vai fazer 5 mais 5 vai dar 10. Neste caso vai ser o primeiro parâmetro. Vai fazer 2 mais 3 vai dar 5. Neste caso ele vai passar para o segundo parâmetro e vai pegar o valor do primeiro parâmetro e multiplicar com o valor do segundo parâmetro, e o retorno virá para o nosso console.log. Neste caso foi bem simples. E agora o que acontece quando não passarmos os dois parâmetros? Ou seja, a nossa função pede que passemos lá dois parâmetros, e se formos a passar somente um parâmetro, neste caso vamos na sequência fazer essa passagem de somente um parâmetro e ver o que nos irá dar. E como podemos verificar, ele traz-nos o none. O none, como eu disse, significa o not number, não é número neste caso. Então ele não encontra o argumento do segundo parâmetro, por isso que ele não consegue fazer a multiplicação, porque ele vê que não é número, ou seja, não está definido, assim que podemos dizer. E para a gente poder resolver esse problema, podemos definir valores padrões para a nossa função, caso não coloquemos nenhum argumento. E para colocar um valor padrão na nossa função, podemos somente atribuir aos parâmetros, nesse caso, os valores, e desta feita podemos na sequência rodar, e como visto ele rodou e deu-nos o valor 20, porque lá já tem algum valor padrão, e caso não coloquemos nenhum valor, ele vai assumir este valor, neste caso vai assumir este valor, e caso coloquemos, por exemplo aqui colocamos o valor para o parâmetro 1 e ele assumiu o valor que ele recebe, ou seja, que ele recebe na sua chamada. E desta feita a nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.